Olá pessoal, aqui é o professor Tiago e esse vai ser um vídeo um pouco mais rápido, apenas para tirar algumas dúvidas sobre a nossa primeira lista de exercícios, tá bom? Como vocês devem ter visto, eu coloquei todos os exercícios para dia 14 de agosto. Lembrando que o nosso semestre se encerra no final do mês de agosto. Coloquei os exercícios todos para o dia 14. Assim vocês terão muito tempo para desenvolver. E também na programação das aulas eu estou colocando em média uma lista de exercícios a cada 2 semanas. Assim vocês têm tempo para pesquisar e resolver. Vamos lá, nós vamos trabalhar com SQLite, que é um banco de dados, vocês já sabem disso. Nós iremos, nessa primeira aula, segunda lista, trabalhar diretamente na linha de comando. Por quê? Para que vocês se acostumem com esse gerenciador. Existem front-ends? Sim, eu já comentei sobre isso. Mas nós vamos trabalhar direto na linha de comando nesse início, tá bom? Então, assim, é mais difícil, é mais custoso, sim. Só que a gente tem que passar por essa etapa. Então, vamos lá. O que nós temos que fazer? Nós temos que acessar o site do SQLite, aqui em download, não é isso? Existem vários pacotes e eu já deixei para vocês a explicação do pacote que vocês vão pegar, que é esse daqui, SQLite Tools, beleza? Então vamos lá, SQLite Tools Windows, está aqui, clico, salvar, perfeito. Agora eu vou abrir a pasta de downloads, vamos lá, downloads, ele está baixando. Até aqui não tem nenhuma dúvida. Eu simplesmente baixei um arquivo, botão direito, pzip e mando extrair. Beleza. Muito bem, tá aqui. O que acontece agora? Agora a gente vai entrar em um pequeno detalhe. Nós vamos trabalhar com prompt de comandos. O prompt de comandos ele é como se fosse o terminal dentro do Windows. Do mesmo jeito que nós temos o Bash, que é um terminal Linux, eu tenho o prompt de comandos. Esse prompt, a origem dele, é do antigo sistema operacional MS-DOS. Quando eu comecei a estudar informática, em 93, o meu primeiro curso foi justamente trabalhar com MS-DOS. Depois, com o tempo, as pessoas já chegavam no computador com o Windows, né? Eu cheguei a dar várias aulas, vários cursos ensinando MS-DOS. Todos os comandos de cópia de arquivos, mover, criar pasta, apagar pasta, que nós chamávamos de diretórios, eram todos feitos através de comandos. Por exemplo, copy do drive C, o arquivo command.com para o drive D, Isso é um comando de cópia, tá? Então, para quem também está acostumado com Linux, o terminal não tem muito segredo. Mas olha só, o que acontece então? Aqui eu falo para você descompactar e copiar na área de trabalho. E depois você vai acessar o prompt de comandos. Tudo isso eu só estou passando porque está aqui dentro da pasta, né? da primeira lista. Beleza, então olha só. Essa pasta tem esse nome enorme, eu vou renomear. Vou chamar só de SQLite. Perfeito, está aqui. Aí eu vou arrastar isso aqui para a área de trabalho. Por quê? Gente, porque trabalhar com a linha de comando não é fácil, né? Vocês vão ter uma curva de aprendizagem. Quando eu arrasto isso e solto na área de trabalho, é mais fácil localizar. Lembrando que tudo que eu vejo aqui de pastas, eu tenho o equivalente na linha de comando. Então, olha só. Eu já baixei, já copiei para cá. Posso até fechar essa pasta de downloads. Posso abrir isso daqui e ver que aqui dentro eu tenho 3 arquivos, SQLDIF, SQLite 3 Analyzer e o SQLite 3. Só esse que me interessa. Se eu der um duplo clique aqui, vai abrir? Vai abrir. Olha, eu dei o duplo clique e abri. Só que do jeito que eu abri com um duplo clique, não vai me adiantar nada. Por quê? Porque tudo está conectado na memória. O que eu fizer de comandos aqui ao fechar com um xizinho ou ao fechar com .exit, eu vou perder. Quando eu vou para a linha de comando, eu posso destinar o nome correto do banco de dados que eu quero gravar.
Como é que salva, né? Ah, mas como é que eu salvo? Olha, é o seguinte, você vai chamar SQLite 3, que é o nome do programa, espaço, o nome do banco. O banco pode ser lista1.sqlite. Esse é o nome, né? E essa é a extensão. Excel, extensão XLSX. Word, extensão DocX. O banco de dados SQLite, eu uso a extensão SQLite. Mas eu também posso usar qualquer outra extensão. SQLite 3, lista 1, sem nenhuma extensão. Pode ser SQLite 3.tiago, se eu quiser. Posso. Desculpa. Lista 1.tiago. Pode ser qualquer nome, qualquer extensão. Só que você tem que lembrar. O nome que você criar é o nome que você vai abrir depois. Como é que eu abro? Como é que eu fecho? Como é que eu salvo? Você coloca SQLite 3 e o nome do banco de dados que você quer. Só isso. Então, olha só. Para que a gente entenda, eu vou deixar desse lado a pasta. Essa pasta SQLite, que é essa pasta que eu copiei para cá. Tá bom? E eu vou agora abrir o command, né? Que é o cmd. Legal. Agora eu tenho aqui a tela preta. Eu tenho aqui a tela preta, editar, propriedades, fonte, aumentar um pouquinho a fonte só para facilitar para vocês aí. Pronto, tá aqui. Bom, aqui me mostra qual é a pasta que eu estou. Eu estou na pasta C2 do Drive C, Users Thiago. Como assim, professor? Só para vocês entenderem. Se eu entrar aqui dentro do Drive C, eu tenho uma pasta chamada Users, que o Windows traduz para usuários. Olha aqui. Dentro dela, eu tenho uma pasta que chama Thiago. Eu vou abrir. Ah, que legal. Então, C2.users ou users. Thiago é a mesma coisa que isso aqui. É o equivalente. Legal. Se eu der o comando dir, que é um comando de listagem de arquivos, semelhante ao ls do Linux, ele vai listar o nome de tudo que existe aqui dentro. Por exemplo, downloads, Evernotes, favoritos, links, Microsoft, desktop. Então quer dizer, se você rolar por aqui, você vai ver também uma pasta chamada desktop. Só que olha só, o Windows ele já traduz, ele coloca como área de trabalho. O nome da pasta é Documents, no inglês, e aqui ele deixa como documentos, mas é a mesma pasta. Se eu abrir essa pasta área de trabalho, eu estou na minha área de trabalho, com todos os meus arquivos aqui, certo? Deixa eu voltar então. Vou até fechar, que eu não vou precisar disso aqui agora. Beleza. A área de trabalho, ela se chama desktop. Então a primeira coisa que eu faço é abrir a pasta da área de trabalho, cd desktop. Enter. Se eu der um dir, eu vou ver tudo que existe aqui nessa área de trabalho. Ó, boleto, se alguém quiser pagar, buraco negro, fatura, ideia do livro, nota fiscal, imposto de renda, né? A vida do homem adulto e da mulher adulta é pagar boleto, é declarar imposto de renda, é só isso, né? Bom, aqui dentro desse monte de arquivo, eu tenho alguns que são diretórios, né? Dir é diretório, é pasta. A pasta chama buraco negro do desktop, ó. É uma pasta, dir. Eu tenho uma outra pasta, dir, que se chama SQLite. Então agora eu tenho que abrir a pasta SQLite. cd SQLite. Enter. Então eu dei dois comandos. Depois que eu abri o comando, eu dei cd desktop, cd SQLite. Por isso que eu coloquei essa pasta dentro da sua área de trabalho, para ficar mais fácil a gente achar. Se eu voltar aqui e der o comando dir para listar, eu estou listando o conteúdo de quem? Do SQLite, que é a pasta que eu encontro. Então olha só, ele está me falando que tem três coisas. SQLdiff, SQLite 3, SQLite 3 analyzer.exe. Se eu abrir a pasta SQLite aqui, gente, não é a mesma coisa? Sim. Então, de novo, o que eu fiz? Eu baixei, trouxe a pasta aqui para a área de trabalho. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu coloquei o nome fácil, SQLite, está aqui. Fecha, fecha. Então, eu tenho minha pastinha aqui. Por enquanto, só tem aquilo que eu fiz o download, não é isso? Tá certinho. Vamos abrir o command? Vamos.
Você pode clicar aqui, prompt, né? Prompt de comando. Ou você pode também ir no executar CMD e enter, né? Mesma coisa. Vou deixar isso aqui que a letra está maior, né? A fonte está maior. Muito bem. Até aqui eu só abri o prompt. Agora eu tenho que acessar a pasta SQLite. Se eu escrever cd SQLite de uma vez, vai dar errado. Lembrando que aqui chama usuários Thiago. O seu vai estar usuários Maria, João, Pedro, Ana, Júlio e por aí vai. Eu tenho que entrar na pasta desktop, cd desktop. Pode ser que o seu Windows não chama desktop. Talvez está usando uma versão do Windows 7 que se chama área de trabalho. Não sei. Aí depende da particularidade do seu computador. E depois eu tenho que entrar na pasta cd SQLite. Enter. Pronto. Agora aqui eu sei que tem aqueles 3 arquivos que são os mesmos que estão aqui. Perfeito. Resolvido. Já estou aqui dentro. Agora eu posso começar a trabalhar. E como é que eu trabalho, pessoal? Como é que eu trabalho? Eu venho aqui na lista e vejo o primeiro exercício. Execute o SQLite criando um banco de dados de nome lista1.sqlite. Eu já estou te pedindo o nome. Lista1.sqlite. Então agora que você entrou aqui dentro, eu tenho que abrir o programa que eu trabalho. Você vai digitar um texto, você não tem que abrir o Word? Você vai mexer com uma planilha, você não tem que abrir o Excel? Você vai mexer com um banco de dados, eu tenho que abrir o SQLite. Se você escrever somente SQLite 3 e dar Enter, que eu sei que é o nome dele, né? Esse não me interessa, esse de baixo não me interessa o do meio. SQLite 3.exe. Eu não preciso nem colocar .exe, eu posso dar Enter. Abriu. Só que do jeito que abriu, gente, está na memória. Tudo que você fizer vai ficar na memória. A hora que você sair com .exit, vai perder. Então eu faço SQLite 3, espaço, importante, nome do banco de dados. Coloca o nome do seu cachorro, do seu gato, o nome que você quiser. Eu vou optar por usar o nome lista1.sqlite. Lista1.sqlite. Enter. Ah, vocês viram que agora ele abriu novamente e agora que está em vermelhinho aqui. Gente, só lembrando que mais para frente nós vamos utilizar um front-end. Vai ficar muito mais fácil, né? Você vai clicar com o mouse, criar a tabelinha, mas eu quero que vocês passem por isso aqui primeiro. Vocês têm que conhecer como é que é a engine do banco, tá? Agora eu tenho aqui um prompt de comando. Eu posso trabalhar e escrever os comandos que eu quiser. Lembra daqueles comandos de banco de dados que vocês já estudaram? Nossa, ficou tão difícil que eu até já te falei o que você vai fazer, ó. Create table alunos, tá vendo? Eu vou copiar. Eu não gosto que vocês copiem, eu prefiro que vocês digitem para se acostumarem. Eu vou copiar só para ganhar tempo. Eu vou então clicar aqui com o botão direito do mouse, ele cola, né? Ó, create table alunos, abre parênteses, código inteiro, nome, texto, telefone, texto, cidade, texto. Ponto e vírgula termina o comando SQL. Enter. Ah, o que aconteceu? Não mostrou nada? Ainda bem que não mostrou nada. Se não mostrou nenhuma mensagem de erro é porque deu certo. Não é isso? Tá, e agora? Eu quero saber se essa tabela foi criada. Vamos olhar aqui, cadê o nosso Teams? Olha só. Use o comando .tables. Aqui tem um detalhe legal. Todo comando que começa por ponto é um comando nativo do SQLite 3, do programa SQLite 3. O que não começa por ponto é o dialeto SQL, que vocês já conhecem. Create table, delete, insert, etc. Se eu, por exemplo, escrever .help, ele me mostra um monte de comandos que eu posso utilizar. Se eu escrever o comando .tables, que do inglês é tabelas, não é isso? Ele vai me mostrar as tabelas que existem. Existe alguma tabela criada? Sim, alunos. Agora eu vou sair do programa. .exit, enter. Ah, o que aconteceu? Lembra dessa pastinha SQLite? Se eu der um duplo clique aqui, vocês verão que foi criado um arquivo chamado lista1 SQLite. Ele foi criado, ele não existia aqui antes. Então, se você voltar novamente lá, olha só, Thiago, cd desktop, né? cd SQLite.
Se eu der o comando dir, eu vejo aqui que foi criado um arquivo chamado lista1.sqlite. Se você executar somente SQLite 3 e der Enter, você não abriu o arquivo. Então o que você fez antes, você vai perder. Ou melhor, você não vai ter acesso, você não abriu o arquivo. Então qual que é o comando correto? SQLite 3, espaço, como chama o arquivo que eu quero abrir? Se você quer usar o Word para editar seu currículo, você tem que saber o nome dele. Se eu quero abrir o SQLite 3 para trabalhar em um banco de dados que eu comecei, eu tenho que saber o nome dele. Qual o nome dele? Lista1.sqlite. Vocês viram como que eu escrevi rápido? Porque eu escrevi lis, L-I, e apertei a tecla Tab e ele completou. Enter. Ah, não deu nem aquela mensagem vermelha. Se agora eu vir aqui e escrever .tables, ele me mostra a tabela alunos. Se eu quiser selecionar tudo, select, tudo from alunos. Não é assim que a gente aprendeu? Comando select a gente aprende na fila da matrícula do curso de sistema de informação. Não tem erro. Eu selecionei tudo, não mostrou nada. Mas então tá errado. Gente, não mostrou nada porque não tem nada. Eu não inseri nada. Não tem nenhum aluno cadastrado. Como é que ele vai mostrar alguma coisa? Não é isso? O que eu vou fazer então? Eu vou continuar. Olha, eu pulei, voltei, justamente para vocês verem como é que entra e retorna. Ó, eu vou criar uma outra tabela chamada alunos 2. Aí eu vou pegar, vou marcar isso aqui, vou copiar, porque eu sou espertão, né? Eu não vou escrever o comando, eu vou só copiar. Botão direito do mouse ele cola. Deixa eu voltar lá, porque ficou um errinho, né? Geralmente quando cola, às vezes... Create... Ó, table, alunos 2, né? Tem até espaço a mais, ó. Código inteiro, nome varchar 200, que foi o jeito que eu pedi. Certo? 50, cidade varchar 100. Enter. Se eu escrever .tables, agora eu tenho alunos e eu tenho alunos 2. Vou seguir. Criar uma tabela funcionários contendo o campo nome, endereço, telefone, cidade. Ah, legal. Então aqui, eu vou inventar aqui, ó. Create table, funcionários, código inteiro, nome, texto. Só isso, só esses dois campos. Enter. .tables, foi criado? Sim, foi criado. Eu tenho agora 3 tabelas criadas. E aqui eu continuo, né? Eu vou falar para você sair usando o comando .exit. .exit. Saiu. Aqui eu não estou mais dentro do programa SQLite, eu estou no prompt. Se eu digitar o CLS da Enter, eu limpo a tela, não é isso? Abra novamente no SQLite o banco lista1.sqlite. Então eu tenho que usar aquele mesmo comando. Seta para cima, ele lembra os comandos, né? Abriu. Opa, legal. Verifique se as tabelas ainda existem com o comando tables. .tables. Existem? Existem. Cria tabela fornecedores, aí você vai criar novamente uma outra tabela. Você vai pensar no campo que você quer. Você vai criar a tabela livros. Depois, no 11, eu falo assim, ó, existe uma maneira de verificar o esquema de uma tabela. É o comando esquema. Então, peraí. Ponto esquema. Quando eu faço ponto esquema, ele mostra para mim os comandos que eu utilizei para criar cada tabela. Olha que bacana. Só estou te ensinando. O comando começou por ponto, é um comando nativo do SQLite 3 e não SQL padrão. Vou falar para você criar a tabela estoque, tabela notas. Só um detalhe. Ele não vai aceitar 1 bin, 2 bin. Até foi o Carlos que viu esse erro aqui, porque o Oracle, acho que foi, quando eu elaborei esse exercício, eu utilizava, acho que era o Oracle, era outro banco, e ele aceitou. E aqui o SQLite não. Então, em vez de 1 bin, você pode colocar bin 1, de bimestre 1, tá? Criar, olha, gente, que é só create table. Olha só, você já fez 10 create table. Para quê? Para você reforçar, memorizar o create table, tá bom? Olha só que bacana. Isso que nós estamos fazendo aqui com o SQLite, excluir tabela, drop tables, é coisa que vocês sabem. Daqui mais um tempo, nós vamos utilizar um outro programa. Até, se você quiser usar esse outro programa agora, você pode. Ele é o... Deixa eu ver se eu já tenho ele aqui instalado. Não, acho que eu não tenho.
SQLite Studio, tenho sim. SQLite Studio é um programa que a gente utiliza para trabalhar. Por exemplo, aqui eu tenho aqui, está aberto aqui alguns comandos, ó, criar tabela gestor, criar tabela cursos, etc. E eu posso vir aqui, adicionar um banco de dados, SQLite 3, eu vou procurar lá na minha pasta download, área de trabalho, SQLite, eu tenho aqui a lista 1. Lembra da lista 1 que nós criamos? Olha só, eu tenho as 3 tabelas que vocês criaram lá na linha de comando. Essas tabelas também podem ser abertas por aqui. Esse programa é mais fácil de trabalhar? É. Eu posso aqui, ó, por exemplo, abrir aqui SQLite Editor. Olha só, esses são os comandos bem mais complexos, né? Bem mais complexos de fazer. Vou pegar um aqui. Por exemplo, select asterisco from alunos. Posso executar. Código, nome, telefone, cidade. Isso que eu fiz aqui, eu posso fazer também por aqui, tá? Eu estou apenas demonstrando que tudo que eu faço na linha de comando, óbvio, funciona com qualquer outro programa. Professor, vamos utilizar esse programa que é mais fácil? Vamos, mas não agora. Agora eu quero que você brinque um pouco com SQLite. Esse programa se chama SQL Studio. Se vocês, vou até escrever, ó, se vocês tiverem problemas com SQLite, podem usar desde já o SQL Studio. Ah, onde que eu baixo? O Google é seu amigo, né? É só você procurar e baixar. Mas aconselho tentarem trabalhar primeiro por aqui, tá certo? E dando continuidade, você vai agora criar tabela, excluir tabela, usar o comando tables. São 30 exercícios, mas é a mesma coisa. É criar tabela, apagar tabela. Nem insert nós não fizemos. Por quê? Porque é devagar. Eu quero que vocês repitam bastante isso daqui. Tá bom? Então é isso aí. Essa aula foi só para ilustrar um pouco o acesso aqui dentro do SQLite. Está com problemas? Não consegue? Sabe o que você vai fazer? Você vai abrir o SQLite Studio. SQLite Studio. Está aqui. Ele é open source, ele é gratuito, etc. Download. Roda no Linux, no Mac, no Windows. Aí você entra aqui, tem ele aqui para o Windows, né? Win32, aqui ó, SQLite 3, está aqui. Ah, não, esse aqui é de Linux, né? Windows. SQLite Studio 3.3.3, certo? Só vocês baixarem e utilizarem ele se estiverem tendo muita dificuldade, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu vou repassar só mais uma vez. Eu tenho aqui o SQLite, a pasta. O que eu tenho que fazer? Abrir o command, cmd, enter. Entrar na pasta desktop. Ah, minha pasta não chama desktop. Professor, descobre o nome da sua pasta e abre. Né? E depois, abre a pasta SQLite, cd SQLite. Pronto, tá aqui. Beleza. Deixa eu ver outra coisa aqui. Bom, abri a pasta SQLite. Se eu der um dir, eu tenho um monte de arquivos. Vocês não têm obrigação de saberem os comandos do MS-DOS, mas o dir é muito básico, o CLS é muito básico. Quer limpar a tela, o dir é listar. Agora eu vou executar SQLite 3, espaço, lista1.sqlite. Enter. Quero saber se as coisas que eu fiz ainda estão aqui. .tables. Enter. Certo? É isso. .exit. Sai. É isso daí. Beleza? Eu espero agora que vocês consigam trabalhar um pouco melhor com o SQLite. Valeu!